Sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução à cartografia geotécnica. Hoje nós vamos falar sobre carta de zoneamento geotécnico geral. Antes de mais nada, é importante que a gente tenha em mente que uma carta de zoneamento geotécnico geral representa um documento fundamental de síntese, ou seja, no nível hierárquico 2, né? Além da carta de zoneamento geotécnico, conforme a gente vai discutir hoje um pouquinho, em geral, nós também temos um segundo tipo de documento fundamental de síntese, que é o mapa de condições geotécnicas, né? Mapa de condições geotécnicas. Então, dessa forma, na realidade, eu vou falar rapidamente de cada um deles, mas o nosso enfoque, de fato, são as cartas de zoneamento geotécnico geral. E como já dito, né, seja uma carta de zoneamento geotécnico geral ou uma carta ou um mapa de condições geotécnicas, né, a gente está falando, só repetindo mais uma vez, de um documento fundamental de síntese. E nesse contexto, o procedimento para elaboração desse tipo de documento vai ser a integração, né, dos dados em diversas cartas, aí, dos atributos que são apresentados em diversas cartas, em um único documento de atributos geotécnicos para uma determinada área. Quando a gente fala do mapa de condições geotécnicas, a gente está falando, né, de um documento que vai registrar aí a integração de dados. E geralmente essa integração de dados ela vai ser feita por superposição simples das informações dos diversos atributos e parâmetros que são registrados em diferentes documentos fundamentais básicos, ou seja, o nível hierárquico anterior. Então, dessa forma, né, o que a gente tem, a gente pode, de fato, na realidade, registrar todas as informações sem nenhum tipo de análise ou realmente sem nenhum tipo de análise. Essa informação que a gente, essa figura, né, esse mapa que a gente vê aqui como exemplo, é um mapa de Zucchetti 2004, na verdade que ele mostra, né, um mapa de condições gerais da reunião de Cordic, e que ele representa as informações relacionadas ao substrato rochoso, né, que são informações muito importantes, e também algumas informações relacionadas ao mapa de inventário, como informações locais de escorregamentos estáveis, escorregamentos ativos, fluxos de terra, enfim, né, paredes com outras cicatrizes, ocorrência de blocos, e também não deixa de colocar aí algumas áreas úmidas, linhas tectônicas, enfim. Então ele realmente insere diversos atributos diferentes, só colocando um mapa sobre o outro mesmo, um produto cartográfico sobre o outro, de modo que você tenha uma informação bastante generalizada das possibilidades potenciais daquela área. Quando a gente fala das cartas de zoneamento geotécnico ou dos mapas de zoneamento geotécnico, a gente está falando de documentos cartográficos que possibilitam, né, verificar relações funcionais e espaciais entre os diferentes atributos. Então, de fato, as zonas que são delimitadas, nesses mapas e essa relação entre os atributos que vão definir unidades homogêneas, né, elas vão representar uma certa individualidade de cada local, né, e bem como as particularidades das condições geotécnicas dos diferentes lugares, das diferentes unidades. A carta de zoneamento geotécnico ela também vai ser elaborada aí com processos de sobreposição, de seleção e de transformação. De certa maneira, ela se diferencia um pouco, né? De certa maneira, ela se diferencia um pouco dos outros
dos outros, justamente porque permite a associação de um ou mais atributos e dessa maneira uma delimitação de novos zoneamentos geotécnicos diferentes dos mapas de sobreposição. Em exemplo, a gente pode ver também, né, é a mesma área de Chordich. Entretanto, esse mapa de zoneamento geotécnico geral, ele visa aí a variação espacial em relação aos movimentos de massa, né, gravitacionais. Então, de certa maneira, ele redivide, ele faz uma análise em que ele leva em consideração os blocos encontrados, as feições de movimentos de massa inativas e ativas, né? E também a declividade dessa região. Então, na qual aí ele resseleciona, né? Ele redistribui essa área, delimita 11 zoneamentos, né, geotécnicos, cada uma com base em uma determinada característica que esteja relacionada aos movimentos de massa gravitacionais e também, né, os diferencia de acordo com a declividade desse terreno, como a gente pode perceber, né, que existem aquelas áreas em que necessariamente ocorrem, né, quedas de blocos são definidas. Entretanto, né, existem os blocos articulados, aquelas áreas com blocos de rocha, os blocos de rochas em escarpas. Então, isso tudo já define um pouco quais são as potencialidades, por mais que gerais, né? Pensa, se a gente estivesse fazendo outro tipo de análise, né, com um outro enfoque, talvez poderíamos delimitar uma nova zona, todos os pontos em que, né, todas aquelas áreas em que ocorrem os blocos rochosos, pensando, sei lá, na ocorrência, né, de formação de blocos, enfim, de rolamento de blocos, etc. Então, então percebam que ele justamente ele faz um novo zoneamento quando comparado com os mapas de condições geotécnicas, né? Ele pega aquelas informações, registradas no mapa de condições geotécnicas e faz uma redefinição com base em alguns atributos que eles consideram importantes. Aqui eu coloco os dois mapas, né, o mapa de zoneamento e o mapa de condições geotécnicas, justamente porque a gente tenha uma noção da diferença entre os dois produtos, embora sejam produtos, sejam documentos fundamentais de síntese que cabem no nível hierárquico 2 aí, conforme proposto por Zucchetti 93. Né? Então, dessa forma, a gente consegue, né, observar que de um mesmo conjunto de informações básicas, ou seja, um mesmo conjunto de documentos fundamentais básicos, a gente pode gerar produtos muito diferentes. Eu até já tinha citado alguns momentos atrás, como um mapa de condições geotécnicas e como a carta de zoneamento geotécnico. Percebam, tem duas finalidades diferentes e esses produtos são interpretados de duas maneiras diferentes, né? E percebam, sobretudo, a diferença entre eles, que há uma diferença na delimitação das zonas, justamente que são diferentes, sobretudo quando a gente analisa as litologias variadas, né, os tipos de movimentos gravitacionais e os tipos de relevo, né? Então aqui mesmo é só para uma comparação entre os dois produtos mais importantes aí, né, os dois documentos fundamentais de síntese. E é importante, né, lembrar o seguinte, que seja um, seja outro, seja o mapa de condições geotécnicas ou a carta de zoneamento geotécnico geral, regional, enfim, é importante salientar que geralmente esses produtos, né, são produtos em escalas menores, ali em torno de 1 para 100 mil, né, em torno de 1 para 100 mil, e
com alguma produção que possa chegar até uma escala máxima de 1 para 50 mil. E fica uma questão. Bom, tendo entendido qual é o processo, né, que existem dois tipos de documentos fundamentais mais genéricos, fundamentais de síntese, que são o mapa de condições geotécnicas e a carta ou mapa de zoneamento geotécnico geral, né, geralmente, a grande questão entendemos, né, mas e como a gente de fato vai delimitar as unidades geotécnicas, né, sobretudo quando a gente pensa na carta de zoneamento geotécnico propriamente dito. Bom, eu espero que vocês tenham lido o texto que eu deixei para vocês, que ele fala um pouco das técnicas do zoneamento geotécnico, né? E o bom desse texto é que, independente de que seja, né, de qual a modalidade, em qual nível hierárquico, qual tipo de carta, qual tipo de mapeamento geotécnico você esteja trabalhando, basicamente são aqueles métodos para delimitar qualquer tipo de zoneamento geotécnico. Bom, então, mas o que é possível ser dito, né, é que o documento final que a gente vai gerar aqui numa carta de zoneamento geotécnico, ele vai ser obtido por diversos processos de seleção, de superposição, de transformações. Lembrando que a superposição, né? Lembrando que a superposição é um dos primeiros métodos para delimitação, né? Superposição simples. Um dos métodos de deliminação do zoneamento e é o mais usado, né? É mais simples, é mais fácil de se utilizar também por meios fáceis, mesmo envolvendo métodos computacionais, né? E, de fato, ele vai ser o processo, né, de superposição simples, é o processo mais comum e que vai acontecer na maioria dos trabalhos. Atualmente, a gente com a evolução dos sistemas GIS, enfim, né, e de programas de computador, a gente também consegue ver que tem aumentado a utilização, né, de árvores lógicas, de hierarquização, né, e nessas questões de hierarquização, a gente vai ter a questão de colocar pesos variáveis de acordo com o elemento à medida em que se considera que um atributo é mais importante do que outro para determinado tipo de processo. E quando a gente fala da superposição simples, esses atributos eles têm todos pesos iguais. Então, na realidade, né, ele vai representar uma somatória de informações contidas nessas unidades. E sempre lembrando que elas terão um peso igual. E quando a gente pensa, né, que para a geração desses documentos, além da superposição, além de processo de superposição, seja qual for, né, a gente também vai trabalhar com a questão da seleção e justamente, né, para a gente selecionar os atributos, a gente vai levar em conta, né, a possível influência individual de cada atributo naquele meio. Então, e para isso que vai haver seleção. Então, vocês podem procurar e vocês vão ver na literatura existem diferentes produtos cartográficos e eu digo do ponto de vista do zoneamento da carta de zoneamento geotécnico, né? E consequentemente eles utilizarão atributos diferentes, justamente porque cada atributo vai ter um peso, vai ter uma influência diferente da outra, né? Por vezes, na maior parte das vezes, não é razoável pensar que uma carta de materiais inconsolidados de uma determinada região seja
relevante. Vamos pensar, região de Diamantino, o que a gente tem? A gente tem basicamente uma região majoritariamente compostas aí por maciços rochosos, consequentemente solos pouco espessos, pouco desenvolvidos, né? E mesmo a questão dos depósitos, seja aluviais, coluviais, enfim. Então, basicamente, essa carta de materiais inconsolidados, esse atributo ele não vai ser tão relevante para alguma análise que se faça aqui na cidade, né? Então, nessa seleção, nessa escolha, a gente vai tentar analisar a influência que cada atributo individualmente exerceria sobre um determinado cenário. E só para a gente, né, fechar, que eu vou exemplificar agora algumas coisas, e para a gente fechar, justamente só relembrando em relação aos tipos de cartografia geotécnica, uma carta de zoneamento geotécnico, ou então uma carta ou um mapa de condições geotécnicas, eles podem ser considerados cartas geotécnicas clássicas, segundo o CER 1990, cartas geotécnicas convencionais, segundo o Bitar et al. 92, e também como cartas geotécnicas propriamente ditas, segundo Prandino et al. 95. Então, por mais que pareça que a gente está só introduzindo mais um tipo de informação e de conceito para confundir a cabeça de vocês, na realidade não, né? A ideia aqui é justamente apresentar os termos que são utilizados, as metodologias, lembrando, né, que a metodologia, se a gente pensar de Zucchetti, que é da Escola de Engenharia da USP, lá de Rio Claro, ela tem um viés muito, esse método tem um viés muito de gerar produtos de escalas menores. Então, de certa maneira, a maior parte desses produtos neste nível são baseados, nem que seja por partes, nesse método. Ok? Então, na realidade, não é. Eu só estou querendo correlacionar os termos para que quando vocês forem analisar e fazer alguma análise um pouco mais aprofundada, vocês consigam fazer as devidas correlações. Quando eu falava sobre os tipos de cartografia geotécnica, eu apresentei como exemplo e falei rapidamente sobre esse exemplo, né? Que é um mapa de unidades geotécnicas. Potencial de uso da região metropolitana. Bom, o limite da região metropolitana está em preto, né? O limite da região está em preto, é esse aqui. Então, aqui está a região metropolitana. Aqui o famoso, né, quadrilátero ferrífero. Aqui as rochas do complexo Belo Horizonte e também do complexo Caeté. Aqui rochas do supergrupo Espinhaço, chegando lá na região metropolitana, rochas do grupo Bambuí, né? E o que acontece? Esse mapa, embora eu esteja falando em termos das litologias, esse mapa é um mapa geotécnico, né? Um mapa de unidades geotécnicas. Está em escala de 1 para 100 mil e justamente, se a gente analisa, é um mapa de zoneamento geotécnico. Ok que a gente, a delimitação, o zoneamento se baseou muito nos contatos litológicos de fato, né? Entretanto, outras informações, não só litologia, foram utilizadas para chegar nesse zoneamento, né? Se a gente pensar, a informação básica, a informação crucial que serviu, né, para a elaboração desse mapa foi o mapa geológico. Mapa geológico ou de substrato rochoso. Ok. Um outro atributo e também associado à geologia foi as estruturas geológicas. Né? Foram as estruturas geológicas. Justamente se a gente pensar as estruturas que são comuns em rochas de complexos graniticos são muito diferentes de estruturas comuns em rochas de complexos metavulcânicos e metasedimentares, e também são diferentes daquelas rochas,
daqueles complexos, daquelas porções caracterizadas por rochas sedimentares. E um outro contexto, né, que também é importante, nesse caso, utilizou-se o mapa, utilizou-se a topografia e a declividade, né? Então, dessa forma, perceba o seguinte, olha, a unidade geotécnica são os granitos gnáceos, né? Em toda a porção, que é a porção rosa, a porção verde são os siltitos, enfim, e rochas metasedimentares finas. E em roxo mais escuro, que eu vou marcar aqui em branco, são formações ferríferas bandadas, ok? Em amarelo são rochas metamórficas folhadas, xistos, filitos e enlaranjado, né? Em rosa, que são essas, né? Em rosa eu falo aqui, são os dolomitos, que é a unidade geotécnica 5, a unidade geotécnica 6 são quartzitos, a unidade geotécnica 7 são rochas ultramáficas, a unidade geotécnica 8, que é um marronzinho bem raro por aqui, são coberturas detritolateríticas e depósitos aluvionários, né? Essa região aqui você vê muito mais para o lado ali de Sete Lagoas. A unidade geotécnica 9, que é em amarelo, né? Nós temos metagrauwacas e metarenitos. E por fim, a unidade geotécnica 10, que está em roxo aqui, são calcários do grupo Bambuí. E a grande questão é, vamos pensar, né? Por que dividiu-se? Né? Separou em duas unidades geotécnicas diferentes, né? Os calcários, que estão aqui, da unidade 5, que são os dolomitos. De fato, eles vão apresentar comportamento mecânico muito similares, né? Baseado em quê? Nem foi uma questão de estrutura, mas baseado em topografia e declividade, né? Optou-se por deixar os calcários em roxo como unidade geotécnica 10, devido ao fato de que ali tem-se um terreno mais, né, com declividades mais suaves e também não é um terreno tão mais alto. Entretanto, quando a gente pensa, né, na unidade geotécnica 5, aqui nós temos, né, aqui nós temos uma rocha também com uma resistência mecânica muito, muito elevada, entretanto, ela já se encontra mais fraturada e também associada a relevos muito íngremes, né? A se pensar relevos íngremes tais como da Serra do Curral, enfim, né? Então, por isso, percebam que para diferenciar dois materiais com um mesmo comportamento mecânico, mesma natureza, o que muda um pouco a composição, né? Nós optamos, nós não, porque não fui eu que fiz, optou-se ali por levar em considerações questão de posicionamento topográfico e declividade. Entretanto, quando a gente pensa, por que dividiu-se, né, metagrauwacas e metarenitos, que são os brancos, né, dos quartzitos de fato, que são os alaranjados, aí sim, né? Aí sim trata-se de uma questão litológica e de característica da própria rocha. Se a gente pensar,
tanto aqui que está na região já ali entrando para a Serra do Cipó e aqui que são, né, muitos morros relacionados ao quadrilátero ferrífero, o comportamento desses dois materiais, por mais que eles sejam constituídos, apresentem características mecânicas semelhantes, né, o material oriundo de seu intemperismo é diferente, né? Se a gente pensar, olha a diferença dos quartzitos para uma metagrauvaca. Bom, o que é uma grauvaca? Grauvaca é é uma rocha sedimentar, né? É um tipo de arenito aí. Entretanto, eu tenho uma contribuição muito grande, uma contribuição muito grande de sedimentos mais finos, né? Como sedimentos mais finos, como argilas, enfim, silts. Então perceba, olha a diferença do material e obviamente o comportamento mecânico desses materiais também vai se distinguir, né? Então a ideia não é falar necessariamente de de todas as unidades geotécnicas, mas é simplesmente deixar evidente, né, que embora pareça-se muito com o mapa geológico, de unidades geológicas, né? Ele é diferente. O próprio zoneamento é diferente, né? Aqui a gente tem na porção mais sudeste, a gente tem rochas metamórficas foliadas dos grupos, né, que compõem aí o quadrilátero ferrífero, os pergrupo-minas, enfim. Quando a gente trabalha nessa porção, né, mais a nordeste, o que a gente tem justamente são rochas metamórficas associadas aos pergrupo pinhais, né? Da mesma maneira que aqui nós temos quartzitos relacionados aos pergrupos pinhaços e aqui quartzitos relacionados ao quadrilátero ferrífero, aos pergrupo minas e etc. Ok? Então a ideia justamente é essa, né? A partir de documentos básicos a gente conseguir delimitar materiais que terão comportamentos, neste caso, né, comportamentos semelhantes, baseados em estrutura, em geologia, né, na topografia, na declividade, em como esses cenários, o que esperar desses cenários, né? Justamente esse mapa, né, 1 para 100.000, ele também é muito delimitado por conta da escala, né, desses materiais, dos documentos fundamentais básicos, mas justamente ele vem como uma das ferramentas para subsidiar o planejamento na região metropolitana de Belo Horizonte. E ainda, né, além de se falar das unidades geotécnicas, eles fazem uma pequena avaliação em relação ao seu potencial de uso, como a gente pode ver aqui, né? Não teve um parâmetro muito bem estabelecido, mas a única coisa que essa questão do potencial de uso quer dizer né, se eu tenho um potencial de uso mais baixo, implica dizer que ele não é bom, não é muito bom para se instalar coisas, né, devido aos tipos de processos que podem acontecer. Se a gente tem um potencial de uso mais elevado, implica dizer, né, que a gente tem condições em que os processos geodinâmicos serão melhores, a instalação, né, e a evolução de obras também será mais bem fundamentada. Então a ideia geral a ideia é realmente mostrar o que uma carta, né, o que um mapa de zoneamento geotécnico geral ele quer mostrar. E justamente a ideia é dar uma informação mais generalizada. Percebam, existem alguns atributos que foram analisados e não foram colocados individualmente, mas a partir da sobreposição destes atributos foi possível, né, delimitar zoneamentos. E, consequentemente, né, com este mapa a gente consegue tirar informações gerais, né, geotécnicas ali, de um determinado terreno, inclusive pensando em quais tipos de processos, né, em quais tipos de problemas podem estar relacionados a ele. Sem mais.